Olá, começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E na edição de hoje, uma reportagem especial sobre trabalho temporário. Já a partir deste mês, muitas empresas começam a contratar empregados extras para darem conta do aumento nas vendas na época do Natal. No quadro Direitos e Deveres, uma juíza de Belo Horizonte, Minas Gerais, esclarece dúvidas trabalhistas do eletricista e do gerente da loja. Em Brasília, CSJT promove seminário para discutir formas de aprimorar a efetividade da execução trabalhista a partir da identificação do patrimônio de devedores. E no quadro Jornada Extra de hoje, a rotina de uma servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, que depois do expediente se dedica à pintura de belas telas. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Fim de ano chegando e o comércio já se prepara para dar conta do aumento de clientes e realizar boas vendas na época do Natal. Mas o lucro dos lojistas não é a única boa notícia quando o assunto é aquecimento da economia. A geração de empregos é sempre muito bem-vinda para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Mesmo que seja por pouco tempo, dinheiro no bolso é sempre muito bom, não é? E o trabalho temporário é o assunto da nossa reportagem especial de hoje. Confira! Já é uma tradição. A troca de presentes nas festas de fim de ano estimula as vendas no comércio. E se elas aumentam, as oportunidades de emprego também. É uma oportunidade muito boa, porque depois de um temporário pode virar um efetivo. Foi de olho nessas vagas que a Gracielia decidiu correr atrás de uma oportunidade no mercado de trabalho. Estudante do curso de nutrição e com experiência de 4 anos como atendente de telemarketing, não pensou 2 vezes. Foi de loja em loja distribuindo currículos. Lojas de roupa, sapato, igual essa aqui, atendente de farmácia, caixa, entendeu? Mas eu me identifico mais na área de vendas. Já distribuí vários currículos, entendeu? Eu também distribuí no telemarketing. O que chamar, eu tô dentro, tô disponível. Como eu tô parada, ganhar dinheiro, né? É sempre bom. Junto com o Dia das Mães, o Natal é a época do ano em que mais surgem vagas de trabalho. A maioria delas está em lojas de calçados, seguidas por livrarias e lojas de brinquedos. Aqui nessa loja, as seleções costumam durar cerca de 1 semana. São 25 entrevistas de emprego todos os dias. Entrevistas como aquela ali. Só no ano passado, 15 vendedoras foram contratadas. E a expectativa para esse ano é de um aumento nas contratações de até 25%. A gente quer alavancar esses números aí, tirar a diferença desse segundo semestre, do ano. A expectativa é muito grande. Supervisora de vendas de uma loja de sapatos femininos, a Patrícia seleciona vendedoras há 8 anos. A seleção dos currículos começa cedo, ainda no meio do ano. A gente marca a primeira conversa, que seria esse contato comigo, onde eu vou avaliar, vou pegar as experiências, vou pegar referências, inclusive. Aí tem uma segunda etapa, onde a gente marca em outro local, que é um treinamento geral com todo mundo, né? Uma reunião também para elas conhecerem todos os departamentos da empresa. E a próxima etapa seria a documentação e a última etapa já é a questão prática mesmo na loja, os treinamentos em loja para começar já o processo de venda. A Valdeires passou por uma dessas entrevistas. Com experiência de 18 anos em vendas, 12 deles na gerência de uma loja de brinquedos, ela viu nas vagas temporárias a oportunidade para voltar ao mercado. Hoje o mercado está mais exigente, ele quer uma pessoa com mais experiências, né? Antigamente não, eu acho que era mais, você chegou ali e você tem um bom perfil, eu acho que você ficava. Hoje é mais experiência mesmo que conta. E se tudo der certo, ela planeja usar essa oportunidade como porta de entrada para uma efetivação.
é uma oportunidade. Se você deixar passar, você não consegue. Porque eu acho que 90% dos funcionários começa pelo temporário mesmo. Qual é a tua expectativa depois? De ficar. Foi o que aconteceu com a Idaiara. O tão sonhado emprego fixo veio justamente de uma vaga temporária no Natal de 2014. Deu tão certo que o primeiro emprego dela com carteira assinada já dura 3 anos. Está sendo uma oportunidade, porque muita gente hoje em dia tá todo mundo desempregado, né? Todo mundo procurando vaga de emprego. Hoje está muito difícil para emprego, não é? Isso que é uma vaga de ouro para quem quer trabalhar, né? Quem precisa. Mas já foi melhor. Números da FEComércio do Distrito Federal mostram que nos últimos 5 anos, a geração de vagas temporárias caiu quase que pela metade. A boa notícia é que com a recuperação da economia, o otimismo, aos poucos, começa a voltar e os empresários estão mais dispostos a contratar. O presidente da FEComércio no Distrito Federal acredita que, ainda em função da crise econômica dos últimos anos, a maior parte das vagas vai estar nas grandes empresas. As pequenas empresas ficaram no grupo familiar. Esse grupo familiar vai tentar atender o seu público, vai forçar a atender com as próprias pessoas que tem hoje. Não vão aumentar o seu quadro de funcionários por ainda não ter confiança de que as vendas vão crescer a nível que seja necessário ampliar o quadro de funcionários. As grandes empresas, que trabalham também com o quadro enxuto, essas vão ter que aumentar, porque às vezes tem 100, 200 empregados, 3%, 2% de crescimento, são poucas pessoas, mas vão aumentar porque efetivamente sabem que aquele quadro existente não dá para atender o público que cresce no fim do ano. Quando se fala em vaga temporária, o trabalhador pode ser contratado diretamente pela empresa, por meio de um contrato com prazo determinado, ou por uma empresa de trabalho temporário que encaminha o profissional para a empresa tomadora de serviços, a chamada contratação triangular. A agência que fornece a mão de obra temporária, ela tem como obrigação fazer o recrutamento e a seleção dos candidatos, né? Então faz toda a parte de seleção dentro do perfil que foi acordado junto ao cliente. A gente faz a seleção dos candidatos. Essa seleção ela varia de acordo com o nível de complexidade da vaga e com a demanda do próprio cliente. E nós fazemos toda a parte de admissão do profissional. Então, toda aquela burocracia de admissão, a documentação, quem assina a carteira de trabalho é a agência. E esse profissional é encaminhado para o cliente, que recebe o profissional e dá todas as diretrizes do trabalho em si. Quando a contratação for feita pela própria empresa, sem a intermediação da empresa de trabalho temporário, o contrato deve durar no máximo 2 anos. Já quando envolver outra empresa, a duração deverá ser de 180 dias, renováveis por mais 90. Nos 2 modelos de contrato, o trabalhador tem direito ao que está previsto na CLT, como férias e 13º proporcionais, dentre outros direitos trabalhistas. Ao final da contratação, ele também pode sacar o FGTS referente ao período do contrato. E em casos de afastamento do trabalho por acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou acidente de trabalho, o empregado tem direito ao recebimento do auxílio-doença. Tanto o trabalhador temporário quanto qualquer outra forma de serviço terceirizado, a empresa tomadora responde subsidiariamente não só por qualquer obrigação resultante desse contrato trabalhista ou previdenciária, como também em caso de acidente do trabalho. E neste último caso, pode até responder solidariamente, quando ficar demonstrado que ela não cumpriu as normas de saúde ocupacional. Como esses contratos têm um prazo previamente fixado, o trabalhador não tem direito a aviso prévio ou seguro-desemprego. O acréscimo de 40% sobre o fundo de garantia também não é aplicado e não pode haver diferença salarial entre profissionais que exerçam a mesma vaga. Esse tipo de contrato não pode ser utilizado como uma forma de, digamos assim, quebrar o direito de igualdade salarial. Então, se eu tiver um empregado na empresa que faz um serviço X determinado, um serviço específico, e houver alguém que irá trabalhar na mesma função,
sob a forma de trabalho temporário, ele não pode receber menos, porque isso quebra o chamado princípio da isonomia ou da igualdade, que é uma garantia constitucional. Independentemente do modelo de contrato de trabalho, quem disputa um espaço no mercado de trabalho torce para que a tão sonhada vaga temporária tenha sabor de presente de Natal. Eu espero que eu seja contratada e que eu venda muito para bater todas as metas, porque aí eu vou ganhar bem mais. No próximo bloco, CSJT promove seminário para debater formas de aprimorar a efetividade da execução trabalhista a partir da identificação do patrimônio de devedores. E ainda hoje, no quadro Direitos e Deveres, uma juíza de Belo Horizonte esclarece dúvidas trabalhistas do eletricista e do gerente da loja. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora de saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho no JT em Ação. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu o selo Justiça em Números, na categoria Diamante, premiação criada pelo Conselho Nacional de Justiça em reconhecimento à excelência da gestão da informação. A condecoração foi entregue ao presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, no 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília. O TRT de Goiás também recebeu o selo na categoria Diamante. Além disso, 17 tribunais regionais foram reconhecidos na categoria Ouro e outros 6 na categoria Prata. O TRT do Maranhão promoveu o Congresso Ibero-Americano de Direitos Fundamentais. Durante o evento, que durou 2 dias, foram realizadas palestras, conferências e painéis que abordaram temas como direitos sociais, biodireito e dano existencial. O ministro do TST, Cláudio Brandão, foi um dos palestrantes e falou sobre o tema O Sistema dos Precedentes Jurisprudenciais no Direito Processual do Trabalho e a Proteção aos Direitos Fundamentais. O TRT da 8ª Região, em parceria com o curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará, exibiram 2 filmes sobre a cultura amazonense em mais uma sessão do Cineclube. O projeto reúne, em média, 200 alunos de escolas públicas da Grande Belém por mês. Ao final de cada filme, os participantes realizam um debate sobre as temáticas apresentadas. A atividade também é aberta aos servidores do TRT e ao público em geral. O TRT de Santa Catarina produziu o Guia do Jovem Aprendiz. O material, voltado ao público adolescente, faz parte das ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do Regional e traz informações que podem solucionar eventuais dúvidas sobre a aprendizagem, como a duração do contrato e da jornada de trabalho, direitos e deveres, legislação, dentre outros. O guia vai ser distribuído na rede pública de ensino. Em Brasília, o CSJT promoveu um seminário para discutir formas de aprimorar a efetividade da execução trabalhista a partir da identificação do patrimônio de devedores trabalhistas. O evento reuniu ministros, magistrados, servidores e membros do Ministério Público do Trabalho e do Ministério da Justiça. Ganhou, mas não levou. Uma realidade de muitos trabalhadores brasileiros que entram com uma ação na Justiça do Trabalho. De acordo com dados do relatório Justiça em Números, a Justiça do Trabalho tem 84% de taxa de congestionamento, ou seja, a cada 100 processos finalizados, apenas 16 são concluídos com o pagamento de dívidas pelo devedor. Em alguns casos, o pagamento não é feito porque o devedor não tem condições financeiras para arcar com os valores. Nesse caso, a Justiça do Trabalho tenta, por meio da conciliação, chegar a um resultado satisfatório para ambas as partes. Mas há outras situações em que o devedor não paga porque não quer. E aí é necessário o uso de ferramentas tecnológicas
como o Bacenjude, sistema que interliga a Justiça do Trabalho ao Banco Central e às instituições bancárias, com a finalidade de solucionar informações e enviar ordens judiciais para que haja bloqueio dos bens no valor da dívida. Mas e quando não se acha o dinheiro? Aquele que não quer pagar, que oculta o seu patrimônio, que usa de artifícios contábeis, jurídicos e fiscais para esconder o patrimônio da ação do Poder Judiciário. Então, para esse tipo de devedor é que nós temos que usar a inteligência. Não somente a inteligência por meio dos sistemas que hoje utilizamos, em convênios que fazemos, mas principalmente na formação dos nossos servidores e juízes. O ministro Cláudio Brandão é o coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Essa comissão é responsável por diversas ações que buscam diminuir a taxa de congestionamento de processos, além de se preocupar com a capacitação de juízes e coordenadores de execução. Por isso que, neste ano, foi realizado o primeiro seminário de análise de dados bancários e fiscais, promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É uma proposta que surgiu para trazer conhecimento técnico, para uma qualificação técnica dos núcleos de pesquisa patrimonial dos tribunais. E como o Tribunal Superior do Trabalho recentemente entrou na rede de laboratórios contra a lavagem de dinheiro, foi aberto para o público que integra a rede de laboratórios contra a lavagem de dinheiro a participação no seminário para fim de compartilhar desses conhecimentos que as instituições convidadas vieram aqui difundir. Especialistas de várias instituições como Banco Central, Polícia Federal, Receita Federal, além da Justiça do Trabalho, abordaram temas importantes para a efetividade da execução. Tudo é decorrência lógica dos acordos de cooperação técnica que nós temos, especialmente com o Ministério da Justiça, do Laboratório de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Então, na verdade, este seminário no CSJT é o segundo, é o primeiro este ano, mas ele é decorrência de vários outros seminários que acontecem no âmbito das Polícias Federal, das Polícias Civil, do Ministério Público. São vários encontros que acontecem no âmbito de vários órgãos. Juízes, policiais e especialistas em dados financeiros participaram do evento, que teve o objetivo de abordar as novas formas de identificar o patrimônio dos devedores para reduzir a taxa de congestionamento. Tudo pensado para que o número de inadimplentes da Justiça do Trabalho diminua e o trabalhador possa receber aquilo que é dele por direito. O grande diferencial deste seminário é porque o TST abre as suas portas para que policiais federais, auditores fiscais, enfim, profissionais de outras áreas transmitam o seu conhecimento, mas também dentro da ideia de parceria com outras instituições, nós abrimos espaço para que profissionais dessas instituições pudessem também fazer parte do seminário. Então, de fato, foi um evento muito rico nessas trocas de experiências e, sem dúvida, é um marco decisivo na atuação da Comissão de Efetividade da Execução Trabalhista. A diversidade do público que proporcionou a troca de experiências foi o que mais chamou a atenção do analista do Ministério Público de Santa Catarina, Lucas Borgesan. A surpresa mesmo foi a quantia de pessoas de diversas áreas participando. Isso que me surpreendeu, desde membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia. Essa foi a surpresa maior, assim. Estou levando bastante novidade lá para Santa Catarina e espero que eu possa ajudar a sociedade num todo. Os temas escolhidos também foram muito elogiados pelos representantes da Justiça do Trabalho que participaram do evento. São bem importantes e muito específicos. São temas que no dia a dia a gente não tem tanto contato, os profissionais do direito não têm tanto contato com eles. Então foi uma abordagem bem específica e muito importante para a gente. A pesquisa patrimonial hoje é um desafio, né? E a gente precisa, nós hoje na investigação patrimonial, muitas vezes a gente trilha por caminhos por intuição, em pesquisa em bases de dados isoladas. Então aí já nos deu um formato, um fluxo melhor de você atingir, na verdade, o seu alvo, o seu investigado, né? Em todos os sentidos, tanto na análise financeira como na própria análise de pesquisa patrimonial. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, uma juíza de Belo Horizonte, Minas Gerais, esclarece as dúvidas trabalhistas do eletricista e do gerente da loja. E no quadro Jornada Extra, a rotina de uma servidora do TRT de Goiás que se dedica à pintura de belas telas quando sai do tribunal. Nós voltamos daqui a pouco.
A legislação trabalhista desperta o interesse de patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do eletricista e do gerente da loja. Quem dá as respostas é uma juíza do TRT de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Veja só. Durante a minha jornada de trabalho, em alguns momentos, estou em contato com material perigoso. Tenho direito adicional de periculosidade? Sim, desde que a exposição não ocorra de forma fortuita ou eventual. E desde que, não sendo eventual a exposição, esta exposição não ocorra por prazo extremamente reduzido. Como devo agir caso o empregado sofra um acidente durante a jornada de trabalho? Para esse caso, o Ministério do Trabalho define, através de uma de suas normas regulamentadoras, que toda empresa deve possuir um procedimento por escrito a ser utilizado pelos seus empregados em caso de acidente. Então, isso vai depender da estrutura organizacional da empresa, se possui serviço médico ou não, enfim, de acordo com o que ela dispõe de recursos. Em seguida, é preciso que seja emitida a CAT. E também tem que ser observado que, em caso de acidente com óbito, o local tem que ser isolado e deve ser chamada a autoridade policial. Precisa ter feito algum curso relacionado à norma de segurança para trabalhar com eletricidade? Sim, esse assunto é regulamentado pelo artigo 180 da CLT e também pela norma regulamentadora editada pelo Ministério do Trabalho. Nessa norma regulamentadora é traçado todo o critério que deve ser observado quanto à carga horária, ao conteúdo programático, tudo especificamente definido. Se eu solicitar que meu empregado faça um curso de especialização na área, tenho que custear as despesas? Se é a empresa que solicita, obviamente que o resultado desse curso vai se reverter em benefício da empresa. Logo, ela deve custear, sim, o custo desse curso, porque cabe ao empregador assumir todo o risco e todas as despesas, todo o ônus de seu empreendimento econômico. No quadro Jornada Extra de hoje, você vai conhecer um pouco da rotina de uma servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que fica em Goiânia, Goiás. Depois do término do expediente no TRT, ela se dedica à pintura de belas telas. E a nossa equipe foi até lá conferir esse talento de perto. Veja só. Damaris é oficial de Justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Ela atua na área há 23 anos. A profissional é responsável por entregar intimações e demais ordens judiciais às partes de um processo trabalhista. Só neste ano foram entregues 1.400 mandados. Eu saio cedinho, é o dia todo, né? Porque não posso nem me dar um luxo de ter um período, nada. É de manhã, tarde, tem dia que também, pelo menos 2 dias da semana eu tenho que trabalhar à noite, porque a gente só consegue encontrar as pessoas à noite ou no horário de almoço, ou então muito cedinho. E mesmo sendo uma rotina corrida depois do trabalho e nos finais de semana, a oficial de justiça se dedica ainda a outra atividade: pintar telas. Quando eu vou para a pintura, aí eu sou livre, né? Aí eu ponho a cor que eu quero, faço o jeito que eu quero, pinto de cabeça para baixo, faço do jeito que eu quiser, né? Aí eu fico livre, eu me sinto livre na hora que eu estou pintando. Tudo começou ainda na infância. Paixão pela pintura, eu nasci com ela, eu acho, né? Eu já nasci com esse dom, Deus que me deu, sabe? Eu sempre gostei muito de cores, de mexer com tinta, quando era menor na escola, com lápis, caderno de desenho, tudo. Então, eu já sempre tive isso comigo, sabe? As técnicas utilizadas são muitas, mas o importante é trabalhar com muitas cores. Eu não me detenho assim, nenhum estilo, sabe? Eu gosto, tudo que eu vejo, eu gosto de pintar e eu gosto mesmo de trabalhar com as cores, sabe? E o acrílico tem me proporcionado, assim, essa diversidade de cores, sabe? Porque a base é água, né? Então eu misturo e vou fazendo, pintando, vou colocando na tela, de repente sai lá uma coisa que eu acho que ficou bom. Mas sempre acho que poderia melhorar mais.
A Damaris já participou de várias exposições de arte. A primeira delas foi no próprio Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, em 2003. A partir daí, já exibiu os quadros em várias cidades brasileiras e até mesmo no exterior. Vários momentos ficaram marcados durante todo esse tempo, mas a primeira foi a mais inesquecível. Acho que a marcante foi a primeira. Foi a primeira exposição que eu fiz aqui no TRT, no tribunal, sabe? Aí, porque eu estava muito assim, ansiosa e tudo, né? Para ver se o pessoal ia aceitar bem o trabalho e se ia gostar e tudo. E foi bom, porque eu acho que eu apresentei, eu até me lembro bem disso, que eu apresentei 24 telas. Foi uma exposição de 24 telas. Dessas, eu acho que eu vendi 22. Então, assim, eu voltei para casa sem nada. Novas ideias surgem a todo momento. E já tem uma vindo aí. Eu vou fazer uma série agora de... Eu estou completando 50 anos, né? Então, eu tenho 2 filhas, né? Aí eu vou fazer uma série de 10 telas. 2 telas a cada 10 anos, né? Então, eu quero me dedicar a essas telas, porque eu quero dar de presente para elas isso, né? Falta pouco para a aposentadoria de Damaris chegar e a jornada extra vai passar a ser a principal atividade. Eu vou mudar para a fazenda, para a roça, né, que a gente chama aqui de roça, e mexer com pintura. Lá tem um ateliê e tudo, eu vou montar e vou ficar lá, só curtindo e vendo a paisagem do campo, que é o que eu gosto, e pintando, inventando. A pintura para mim é uma realização, sabe? Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!